Boa tarde, vamos começar aqui o nosso módulo 2, parte 1 do nosso curso CCNA 3, V3, né? V7. Então, vou compartilhar aqui com vocês nosso material. Vamos começar a nossa aula, né? Vocês estão ouvindo aí? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Bom, então, vamos agora no módulo 2, ver configuração de OSPF V2 em área única, né? Nós temos aí esses tópicos importantes: ID do roteador, como configurar esse ID no roteador OSPF. Vamos falar de redes OSPF ponto a ponto, configurar OSPF de área única em uma rede ponto a ponto, configurar também o OSPF de rede multiacesso, que consiste em ver como configurar a prioridade da interface OSPF para influenciar a eleição de DR/BDR, uma rede multiacesso. Vamos ver também modificar o OSPF V2 de área única, implementando modificações para alterar a operação do OSPF V2 de área única. Propagação de rota padrão, como propagar a rota padrão, né, o OSPF, e verificação do OSPF de área única, que é fazer a verificação da implementação do OSPF V2 de área única. Essa primeira parte, a gente vai ver parte desses tópicos. Na parte 2, a gente vê os tópicos restantes. Então, vamos falar do ID do roteador OSPF. A figura aí mostra uma topologia usada para configurar o OSPF V2 nesse módulo. Temos 3 roteadores aí, R1, R2 e R3, né? Vizinho de R1 é R2 e R3, de R2 é R1 e R3, de R3 é R1 e R2, com os endereços de rede das interfaces, dos segmentos. R2 está conectado à internet, né? Essa topologia inicial já vem com os endereços de interface mostrados, e, inclusive, a interface loopback também está aparecendo aí, L01, L00, L00, cada roteador aí, que é uma interface necessária na hora de criar links virtuais em redes OSPF. No momento, não há roteamento estático ou dinâmico configurado em qualquer um desses roteadores. Todas as interfaces dos roteadores R1, R2 e R3, exceto a de loopback, o roteador R2, estão dentro da área de backbone do OSPF. O roteador ISP é usado como gateway para a internet do domínio de roteamento, né? Então, o OSPF V2 é ativado usando o comando de configuração global router OSPF espaço process-id. O valor do process-id é um número entre 1 e 65.535, que é selecionado pelo administrador da rede, escolhido pelo administrador da rede. Ele é localmente significativo e é considerado prática recomendada usar o mesmo process ID em todos os roteadores OSPF. Depois de inserir o comando router OSPF espaço process-id, o roteador vai entrar no modo de configuração do roteador com um prompt indicado a seguir: R1, abre parênteses, config-router, fecha parênteses, jogo da velha, né? Configurando assim um modo de configuração de roteador. Insira um ponto de interrogação após esse comando para ver os possíveis comandos existentes neste modo de configuração. Então, router OSPF 10, o 10 aí está representando o nosso process-id, que normalmente é um valor padronizado pelos administradores de rede. Com a interrogação,
nós temos aí as opções Area, né, parâmetros de área do SPF, Auto Cost, calcula o custo da interface OSPF, de acordo com a largura de banda, bandwidth, Default Information, informação default de distribuição e de controle, Distance, define uma distância administrativa, Exit, sai do modo de configuração de protocolo de roteamento, Log, Adjacency Changes, né, mostra as mudanças de log no estado adjacente, Neighbor, especifica um roteador vizinho, Network habilita roteamento numa rede IP, No nega um comando ou configuração default, né? O default. Passive Interface suprime atualizações de roteamento nas interfaces, redistribui informações de um outro protocolo de roteamento. E Router ID é a identificação do roteador nesse processo de OSPF, certo? Então, essas são as opções do help do comando Router OSPF 10. Um ID de um roteador OSPF é um valor de 32 bits, representado como um endereço IPv4. E ele é usado exclusivamente para identificar um roteador OSPF, e todos os pacotes OSPF incluem o ID do roteador de origem. Cada roteador numa topologia com roteadores OSPF requer um ID de roteador para poder participar desse domínio OSPF. Pode ser definido por um administrador ou atribuído automaticamente pelo roteador. O ID do roteador é usado por um roteador habilitado para o OSPF para fazer o seguinte: participar da sincronização de banco de dados OSPF. Durante o estado do Exchange, o roteador com o ID de roteador mais alto enviará seus pacotes de descritor de banco de dados DBD primeiro. Para participar também da eleição do roteador designado, que é o DR, porque num ambiente de rede local multi-acesso, o roteador com ID de roteador mais alto é eleito DR. E o dispositivo de roteamento com o segundo ID de roteador mais alto é eleito roteador designado de backup, BDR. Então, aqui, os roteadores Cisco derivam o ID do roteador base em um dos três critérios na seguinte ordem preferencial. O ID do roteador é configurado explicitamente usando o comando de modo de configuração do roteador OSPF Router ID RID. Este é o método recomendado para atribuir um ID ao roteador. O roteador escolhe o endereço IPv4 mais alto de qualquer uma das interfaces do PEC configuradas. E terceiro, o roteador escolhe o endereço IPv4 ativo mais alto de qualquer uma das suas interfaces físicas. Então, aqui esse fluxograma tem aqui o que o sistema operacional do roteador, o OSPF, faz com que ele faça. Router ID configurado explicitamente? Se sim, use ele como o ID do roteador. Se não, a interface loopback IPv4 está configurada? Se sim, use o ID do roteador. Se não, use o endereço IPv4 mais alto configurado. Em vez de depender da interface física, o ID do roteador pode ser atribuído a uma interface de loopback. Normalmente, o endereço IPv4 para esse tipo de interface de loopback deve ser configurado usando uma máscara de 32 bits. 255, 255, 255. Então, aqui, vocês podem ver que isso vai criar efetivamente uma rota de host 32 bits, não seria anunciada como uma rota para outros roteadores OSPF. O OSPF não precisa ser habilitado em uma interface para que essa interface seja escolhida como o ID
do roteador. Aqui no modo de configuração de interface, entrando em Interface no Back 1, você configura o IP address e a máscara, End, né, e dá Show IP Protocols, include Router ID, e ele vai te dar o valor do ID que você configurou ali, né? 1111. Configurar explicitamente o ID de um roteador. Em uma topologia, na nossa topologia de referência apresentada em alguns slides atrás, o ID do roteador para cada roteador é atribuído da seguinte forma: R1 usa o ID do roteador 111. R2 usa o ID do roteador 222. R3 usa o ID do roteador 333. Use o comando router ID espaço read router configuration mode, né, para atribuir manualmente um ID de roteador. No exemplo a seguir, o ID do roteador 1111 é atribuído ao R1. Use o comando show IP protocols para verificar o ID do roteador. Então, você digita o comando router OSPF 10 no modo de configuração, você vai para o modo de configuração de roteador, aí você dá o comando router ID e o valor, né, do RID, que é 1111, end. Tá? Depois você dá um show IP protocols, include router ID, vai aparecer o ID do roteador 1.1.1.1, que foi usado aí no exemplo. Depois que o roteador seleciona um ID de roteador, o roteador ativo não permite que o ID do roteador seja alterado, até que o roteador seja recarregado ou o processo SPF seja redefinido. Então, vamos ver agora como modificar uma identificação de roteador. O método preferencial é apagar o processo do SPF e redefinir a ID do roteador. Então, você dá show IP protocols, include ID roteador, você viu o ID do roteador, no exemplo aí, 10.10.1.1. Aí você dá conf terminal, abreviado, para entrar no modo de configuração, está lá, R1 config, jogo da velha, router OSPF 10, vai para o modo de configuração de roteador, digita o router ID 1.1.1, né? Aí você dá o comando clear IP OSPF process. Ele vai perguntar, reset todos os processos OSPF? Não ou yes? Yes, Y. Então, aí, depois disso, você vê que o carregamento completo foi feito, né? E você dá um show IP protocols include router ID e vai ver lá que o router ID 1.1.1.1 está lá. Redes OSPF ponto a ponto. Síntese do comando de rede. Para você especificar as interfaces que pertencem a uma rede ponto a ponto, você tem que usar o comando network. Você também pode configurar o OSPF diretamente na interface com o comando IP OSPF. Então, a sintaxe básica para o comando network é a seguinte: router config router, você tem que estar no modo de configuração de roteador. Você digita network, espaço network address, espaço máscara, espaço área, espaço área ID, identificação da área. A síntese de máscara coringa de endereço de rede é usada para habilitar o SPF em interfaces. Quaisquer interfaces de um roteador que correspondam a essa parte do comando estão habilitadas para enviar e receber pacotes OSPF. A síntese, a área de sintaxe área ID refere-se à área OSPF que você vai usar na sua topologia. Ao configurar o OSPF V2 de área única, o comando network deve ser configurado com o mesmo valor de área ID em todos os roteadores. Embora qualquer ID de área
possa ser usado, é recomendado usar uma ID de área 0 com SPF V2 de área única. Essa convenção facilita uma posterior alteração de rede para compatibilidade com o SPF multiáreas. Então, a máscara coringa é importante. Ela geralmente é ao invés da máscara de subrede configurada na nossa interface. O método mais fácil para calcular uma máscara coringa é subtrair a máscara de rede, da subrede da rede de 255, 255, 255, 255, conforme mostrados nas máscaras de subrede barra 24, barra 26 da figura. Né? Então, você subtrai, você vai obter ali o cálculo da máscara coringa para a barra 24 para a barra 26. Se tiver alguma dificuldade, faça uma recordação lá no CCNA1, Sistemas de Numeração, né? E soma e subtração. Configurando o OSPF usando o comando network. Para a configuração de roteamento, existem duas maneiras de identificar as interfaces que irão participar do processo de roteamento com o OSPF V2. Primeiro exemplo, a máscara coringa vai identificar a interface com base nos endereços de rede. Qualquer interface ativa configurada com o endereço IPv4 pertencente a essa rede participará do processo de roteamento OSPF V2. Então, algumas versões do iOS permitem que a máscara de subrede seja inserida em vez da máscara coringa. O iOS converte a máscara de subrede para o formato de máscara coringa automaticamente. Então, no modo de configuração do roteador R1, você digita router OSPF10, vai para o modo de configuração de roteador, config-router, digita network 10.10.1.0, a máscara coringa, área 0. Né? Também configura 10.1.1.4, 0.0.0, área 0, e 10.1.1.12, também área 0. Vamos voltar lá na figura para ver o roteador R1 no nosso slide lá atrás. Vocês lembrarem a nossa figura de referência. Tá? Essa é a figura nossa de referência aí. Como alternativa também, o SPF V2 pode ser habilitado especificando o endereço IPv4 exato da interface, usando uma máscara coringa quad 0. Então, você vai inserir o comando network 10.1.1.5, 0000, área 0 em R1. E diz ao roteador para habilitar a interface Gigabit Ethernet 0/0/0 para o processo do roteador. Né? A vantagem de especificar a interface é que o cálculo da máscara coringa não é necessário. Observe que em todos os casos o argumento área especificado é área 0. Para configurar o SPF diretamente na interface, use o comando IP OSPF Interface Configuration Mode. A sintaxe é essa aí, config-if, interface, configura interface, IP OSPF, process ID, espaço área, área ID. Remova os comandos de rede usando a forma no do comando. Em seguida, vá para cada interface e configure o comando IP OSPF. Então, router OSPF 10, eu vou para o modo de configuração de roteador, aí eu dou no network para cada rede ali, 10.10.1.1, 10.1.1.5, 10.1.14, tudo com área 0, né?
Aí eu digito IP OSPF 10, área 0, interface gigabit Ethernet 0/0/1, IP OSPF 10, área 0, interface loopback 0, IP OSPF 10, área 0. Interface passiva. Por padrão, as mensagens OSPF são encaminhadas para todas as interfaces com OSPF. No entanto, essas mensagens precisam ser enviadas apenas para as interfaces que estão conectadas a outros roteadores habilitados com OSPF. Então, o envio de mensagens desnecessárias em uma LAN afeta a rede de três maneiras. Você vai ter um uso ineficiente da largura de banda da rede, porque essa largura de banda vai ser consumida transportando mensagens desnecessárias. Uso ineficiente de recursos, porque todos os dispositivos de LAN devem processar e, eventualmente, descartar essa mensagem. E aumento do risco de segurança, né? Sem configurações de segurança OSPF adicionais, as mensagens do OSPF podem ser interceptadas com software de detecção de pacote, tipo sniffer. As atualizações de roteamento podem ser modificadas e enviadas de volta ao roteador, o que corrompe a tabela de roteamento com métricas falsas e desorientam o tráfego. Configurando as interfaces passivas. É feito isso usando-se o comando de configuração do roteador passivo interface. Né? E esse comando é usado para impedir a transmissão de mensagem de roteamento por meio de uma interface de roteador, mas ainda permitir que essa interface seja anunciada para outros roteadores. E o comando show IP protocols é usado para verificar se a interface está ou não configurada para o modo passivo. Então, aqui, router OSPF 10, passivo interface loopback 0, edge. Do show IP protocols, você vai ver aqui que a interface ficou no modo, né, passivo. Né? Aqui as interfaces configuradas explicitamente são a interface do loopback 0 e a gigabit Ethernet 0/01/1, 0/0/0. Né? OSPS ponto a ponto. Né? Por padrão, os roteadores Cisco elegem um DR e um BDR em interface Ethernet, mesmo que haja apenas um dispositivo do link. Você pode verificar isso dando o comando show IP OSPF interface. Processo de eleição de DR e BDR é desnecessário, pois só pode haver dois roteadores da rede ponto a ponto entre R1 e R2. Observe que na saída que o roteador designou o tipo de rede como Broad ou Brood. Então, você dá um comando show IP OSPF interface, gigabit Ethernet 0/0/0 para essa interface. Você vai ver que ela está up, lá em protocolo está up, né? Que ela está ativada, incluindo endereços IP secundários, que o roteador designado ID 222, o endereço de interface é o 10.1.1.6, o DR ID é 1.1.1, né? Com isso, você vê quem está eleito DR, roteador designado, e roteador designado backup, BDR. Ainda continuando o SPF ponto a ponto, você pode alterar isso para uma rede ponto a ponto usando o comando de interface configuration IP OSPF Network Point to Point em todas as interfaces nas quais você deseja desativar a eleição DR/BDR. Então, aí está o comando, interface gigabit 0/0/0, no modo configuração. Você vai para o modo de configuração de interface, dá o comando,
Você dá um show, você vai ver, né, que as configurações de DR e BDR estão não mais aparecem, né? Foram desativadas. Loopbacks de redes OSPF ponto a ponto e redes ponto a ponto. O uso de loopbacks nesse tipo de rede ponto a ponto e redes ponto a ponto é para fornecer interfaces adicionais para uma variedade de propósitos. No padrão, as interfaces loopback são anunciadas com rotas de host /32. Para simular uma LAN real, a interface loopback pode ser configurada como uma rede ponto a ponto para anunciar a rede completa. O que R2 vê quando R1 anuncia a interface loopback? Como está? Então, eu dou comando em R2 show IP route /include 10.10.1, né? E aí vai aparecer essas informações que estão aí apresentadas. Alteração na configuração em R1. Você vai lá no config interface, dá o comando interface loopback 0, aí você põe IP OSPF network point to point, para alterar a interface para ponto a ponto. Resultado em R2, quando você dá um comando show IP, é esse aí apresentado aí, ó. Que 10.10.10.10/24 está conectado via 10.1.1.5. Via interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Então, vocês vão ter uma atividade com PACT 3 para configurar explicitamente os IDs de roteador, configurar o comando network no roteador R1, usando a máscara Coringa, com base na máscara de subrede, configurar o comando network no R2, usando máscara de Coringa Quad 0, configurando o comando IP OSPF interface no R3, configurando interfaces passivas e verifica a operação SPF usando os comandos show IP protocols e show IP route. Redes OSPF multiacesso. É outro tipo de rede usado pelo OSPF e são exclusivos porque um roteador controla a distribuição dos LSAs, né? Então, aqui eu tenho um R2 fazendo com a internet um ponto a ponto, e aqui com o switch aqui, vários roteadores interligados, né? Aí switch R1, R3, R4, trocando broadcasts. O roteador que é eleito para essa função deve ser determinado, ou seja, definido pelo administrador da rede por meio da configuração adequada. Em redes multiacesso, o SPF, é eleito um DR e um BDR. O DR é responsável pela coleta e distribuição de LSAs enviados e recebidos, e ele utiliza o endereço IPv4 multicast 224.0.0.5 destinado a todos os roteadores OSPF. Um BDR também é eleito para, em caso de ocorrer falha no DR, e ele escuta passivamente e mantém um relacionamento com todos os roteadores. Se ele verificar que o DR parou de produzir pacotes de hello, o BDR promove-se e assume a função de DR, roteador designado. Todos os outros roteadores se tornam Drotter, um roteador que não é DR e nem BDR. Os Drotters usam o endereço de multiacesso 224.0.0.6, né, para enviar pacotes OSPF para DR e BDR. Somente DR e BDR escutam 224.0.0.6. Então, aqui nessa figura, nós temos a topologia de referência de multiacesso de redes OSPF multiacesso. 3 roteadores, R1, R2, R3, com as respectivas interfaces de gigabit, né? Os endereços IP das redes, né?
E aí a gente vê que há 3 roteadores interconectados em uma rede comum de multiacesso, que é a rede 192.168.1.0/24. Estão na rede aí que interliga esses roteadores ao switch. Como os roteadores estão conectados por uma rede comum de multiacesso, o SPF elegeu automaticamente um DR e um BDR. O R3 foi eleito DR, né? E o R2 foi eleito o BDR, porque tem o segundo maior ID de roteador na rede. Para verificar as funções de um roteador OSPF V2, use o comando show IP OSPF interface. A saída gerada por R1 confirma o seguinte, que R1 não é DR ou BDR, mas um Drosser, com prioridade padrão de 1. Né? Então, se vocês analisarem aí, vocês vão ver com esse determinado comando de show IP OSPF interface gigabit Ethernet 0/0/0, né? A situação correspondente aí, né? Ao que a gente acabou aqui de apresentar. Da mesma forma, vocês poderão depois ver com esse comando aqui, analisando o que está apresentado aí no texto. Vejam com calma, dê uma pausa no vídeo, leiam e procurem entender o que está escrito com o que veio no comando show apresentado. Para fazer a mesma coisa com R3, você dá o comando em R3, o mesmo comando. Então, a gente viu para R1, R2, R3, o show IP OSPF interface, na interface gigabit Ethernet 0/0/0. Verificando adjacências DR, BTR e BDR. Para se verificar as adjacências do OSPF, você tem que usar o comando show IP OSPF neighbor. E o estado dos vizinhos das redes multiacesso poderá ser o seguinte, full/Drosser. Este é um roteador DR ou BDR totalmente adjacente a um roteador que não seja DR ou BDR. Esses dois vizinhos podem trocar pacotes hello, atualizações, consultas, respostas e confirmação. Full/DR, roteador é totalmente adjacente ao vizinho DR indicado. Esses dois vizinhos podem trocar pacotes hello, atualizações, consultas, respostas e confirmações. Full/BDR, esse é um roteador totalmente adjacente vizinho PDR, indicado, e também esses vizinhos podem trocar pacotes hello, atualizações, consultas, respostas e confirmações. Two-way/Drosser e assim por diante. O estado normal para um roteador OSPF geralmente é full. Se ele estiver fixo em um outro estado, é uma indicação que há problemas para formar adjacências com outros roteadores. A única exceção para isso é o estado two-way, bidirecional, que é normal em uma interface de transmissão de vários acessos. Saída gerada por R2 confirma que R2 possui adjacências com os seguintes roteadores. Né? Então, dando o comando, vocês vão ver que se confirma no texto. R1 com identificação de roteador 1111 está em estado full e R1 não é DR nem BDR. R3 com identificação 3.3.3 está em estado full e função de R3 é DR. A eleição de DR e BDR tem critérios que são a seguir sequencialmente apresentados.
os roteadores na rede elegem o roteador com maior prioridade mais alta de interface como DR. O roteador com a segunda maior prioridade é o BDR. Prioridade pode ser configurada para ser qualquer número entre 0 e 255. Se o valor da prioridade da interface for definida como 0, essa interface não poderá ser escolhida nem como DR e nem como BDR. A prioridade padrão de interface multiacesso broadcast é 1. 2. Se as prioridades da interface forem iguais, o roteador com maior identificação de roteador será eleito como DR. E o roteador com segunda maior identificação de roteador será o BDR. Esse processo de eleição vai ocorrer quando o primeiro roteador com uma interface habilitada OSPF estiver ativo na rede. Se todos os roteadores na rede não concluírem a inicialização, é possível que um roteador com um ID de roteador menor se torne um DR. A adição de um novo roteador não inicia o processo de eleição novamente. Falha e recuperação de DR em redes OSPF multiacesso. Depois que o DR foi eleito, né, ele será DR até que ocorra algum dos seguintes eventos: o DR falhar, ou o processo OSPF no DR falha ou é parado. A interface do DR falha ou é desligada. Se o DR falha, o BDR é atualizado automaticamente a DR. Esse é o caso se o outro dropper com ID de roteador com maior prioridade for adicionado à rede após a eleição inicial do DR/DR. É importante ressaltar que depois que um BDR é promovido a DR, uma nova eleição de BDR ocorre e o dropper com a prioridade mais alta, ou ID do roteador, é eleito como novo BDR. O comando IP OSPF Priority. Se as prioridades da interface forem iguais, o roteador com maior identificação de roteador será eleito como DR. Em vez de confiar no ID do roteador, é melhor gerenciar a eleição para definir prioridades de interface. Isso também permite que o roteador seja DR em uma rede e dropper em outra rede. Para definir a prioridade, use o comando IP OSPE Priority e o valor, que pode variar entre 0 e 255. Com valor 0 não é possível se tornar nem DR ou BDR. Entre 1 e 255, a interface se torna provável se tornar um DR ou BDR. O exemplo a seguir mostra os comandos que estão sendo usados para alterar a prioridade no roteador R1 da interface de gigabit 0/0/0 de 1 para 255 e, em seguida, redefinir o processo SPF. Então, você entra no modo de configuração ali na interface gigabit 0/0/0, dá o comando IP OSPF Priority 255 and clear IP OSPF Pros, confirma com yes. Né? Você vai ter lá na plataforma também uma atividade que vai permitir você consolidar os seus conceitos e conhecimentos sobre examinar funções DR e BDR e observar as funções mudarem quando houver uma alteração na rede. Vai também ver como modificar a prioridade para controlar papéis e forçar uma nova eleição e verificar se os roteadores estão prestando as funções desejadas. Então, com isso, a gente termina aqui a parte 1 do nosso módulo 2 do curso CCNA 3 V3. Espero que vocês estejam acompanhando, né? Vou agora aqui parar a gravação. E muito obrigado e vejo vocês na parte 2, né, desse módulo 2. Muito obrigado pela atenção e um abraço.